Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Em primeiro lugar, quero me desculpar pela minha voz estar meio porosa hoje, porque eu tô com a garganta meio inflamada, mas mesmo assim, vamos lá. Então, eu vou falar de uma banda britânica que formou aí de 3 quintos de uma banda famosa e 2 quintos de outra banda famosa também. Estou falando do The Faces. Então, o The Faces surgiu aí primeiro os 3 quintos do Small Faces. Quando Steve Marriott saiu do Small Faces para fundar o Humble Pie, os remanescentes ali, o baixista Rollin Lane, o tecladista Ian McLagan e o baterista Kenny Jones, aí acabaram se agregando aos 2 quintos da outra banda que era o Jeff Beck Group. Aqui veio, do Jeff Beck Group, veio o vocalista Rod Stewart e o guitarrista que no Jeff Beck Group era baixista, mas que ele volta ao posto que ele sempre ocupou, que foi o de guitarrista, o Ron Wood. E como o Rod Stewart e o Ron Wood eram bem mais altos que os outros 3 integrantes, então eles deixaram de ser Small Faces e se transformaram nos Faces. E paralelamente ali ao surgimento dos Faces, no final de 1969, também o Rod Stewart estava iniciando a carreira solo dele. Então meio que por um tempo ali a carreira solo do Rod Stewart e o The Faces meio que competiram. Mas ainda assim o Faces fez sucesso também. Os 2 primeiros álbuns nem tanto. Ali o álbum de 1970, o First Step, e o segundo álbum de 1971, o Long Player, tiveram sucesso moderado, diria assim. Mas o terceiro disco também de 71, só que de novembro de 1971, aí sim teve o primeiro grande sucesso do The Faces. E é de longe o melhor álbum deles, que é esse aqui. A Nod is as Good as a Wink to a Blind Horse. Essa minha edição aqui é japonesa, o som é muito bom, a qualidade sonora é muito boa. É uma pena que o encarte está todo, tem as letras aqui sim, mas é uma pena que as notas de rodapé aqui estejam todas em japonês. Esse é um problema sério aqui, como dá pra ver aqui, chegando mais de perto. Mas a qualidade sonora das edições japonesas sempre é surpreendente. Então aqui temos 9 canções desse álbum aqui. E ele saiu mais ou menos na mesma época que o grande sucesso do Rod Stewart, primeiro grande sucesso em carreira solo, que é a canção Maggie May. São meio contemporâneos aqui. E a Maggie May, a canção, tanto puxou esse álbum aqui para o sucesso, como meio que competiu com ele também, as duas coisas. Então começamos aqui com Miss Judy's Farm, que já mostra as intenções do que o Faze sempre tentou fazer, mas nos 2 primeiros álbuns essa tentativa não deu lá tão certo assim, mas aqui é plenamente conquistada. Que é unir o hard rock com elementos mais dançantes, mais sacolejantes, swingados. Aqui Miss Judy Farm é perfeita para isso. Você é um hard rock, porém bem swingado. Depois temos aqui You're So Rude, uma composição do Ronnie Lane, e é o Ronnie Lane quem canta mesmo. Aqui já mais algo mais bluseiro. É uma pena que a voz do Ronnie Lane não tem nem de longe a potência e o carisma da voz do Rod Stewart. Mas ele não compromete também, a não ser algumas pontualmente. Depois temos a grande balada Love Lives Here, onde o Rod Stewart deita e rola aqui, faz o que ele sabe fazer melhor, e que ele viria fazer muito no final da década de 70 e boa parte da década de 80, mostrando que é um baladeiro de primeira. Depois Last Orders Please, é meio que o Ronnie Lane também, que é o vocalista principal aqui, meio que revisita aí o lado mais vaudeville dos Small Faces. Small Faces tinha um lado meio vaudeville ali, como Lazy Sunday e outras canções também ali que existiram. Então aqui ele ressuscita um pouco esse lado vaudeville dos Small Faces. Pois o grande hit Stay With Me, aqui um rock de primeiríssima, cantado soberbamente pelo Rod Stewart. Aqui também ele mostrando que ele também sabe quando é para fazer rock and roll, ele faz muito bem feito também.
que Stay With Me foi o grande sucesso do álbum. Foi o que puxou aqui as vendagens, saiu como single também, então Stay With Me, um dos grandes clássicos ali do início da década de 70 do rock, foi pródiga nisso. Depois Debris, aqui também, o Ronnie Lane é o principal vocalista, mas o Rod Stewart faz aqui umas harmonizações vocais também. É uma música até meio puxada pro country. Eu acho que o Rod Stewart teria cantado melhor essa aqui sozinho, em vez do Ronnie Lane. Depois temos uma cover do Chuck Berry de Memphis, uma cover bem interessante, mais pesada, com mais peso. Depois Too Bad também, uma música bem hard rock também, meio stoniana, lembrando um pouco Stones. E o álbum fecha com uma música que eu acho da mais inusitada aqui, que é That's All You Need. Que aqui o Face nunca foi reconhecido por uma pegada mais experimental, mas aqui nessa canção sim. Aqui o Ron Wood, que tem um estilo bem básico de tocar guitarra, é competente, porém básico, nunca foi de fazer muita firula, mas aqui meio que baixa um Jimmy Page nele aqui. Então tem essa faixa que tem um sabor meio zeppeliniano até. Um pouco mais esquisito que o normal, um riff de guitarra mais viajante aqui. E o resultado final ficou muito bom. Eu gostaria até que o The Face tivesse mais essa pegada aqui nos outros discos anteriores e no posterior também, que foi o último, que é o La La de 73. Então, o The Faces acabou meio que implodindo. O Ronnie Lane ficou descontente que o papel dele na banda estava diminuindo. Ele deixa a banda em 1973, após o La La, o último álbum de estúdio, e é substituído por um baixista japonês, o Tetsu Yamauchi. E grava alguns singles com a banda ali, gravam um álbum ao vivo, eles gravam um álbum ao vivo em 74. E em 75 mesmo, a banda já encerra a carreira solo do Rod Stewart. Ficou muito grande para ele estar ali na banda, então ele acaba deixando a banda. E também o Ron Wood já tinha sido convidado a entrar para o Rolling Stones, não ia deixar passar essa, né? Então só o Kenny Jones e o Ian McLagan que ficam meio perdidos ali no churrasco. Mas o Kenny Jones, alguns anos depois, ele se juntaria ao The Who. Aí na década de 80, o baterista do The Who foi o Kenny Jones, substituindo o finado Keith Moon. E o Ian McLagan ficou mais como músico de estúdio, apesar de ter alguns projetos paralelos também. E infelizmente, aí desse quinteto aí, do The Faces, o primeiro a morrer foi o Ronnie Lane, em 1997. Porém, ele ficou mais de uma década sofrendo aí dos males da esclerose múltipla. Isso inviabilizou ele continuar tocando. Foi feito até um show para arrecadar fundos para o tratamento da doença do Ronnie Lane, isso já na década de 80. Ele morre em 97 e em 2014 morre o Ian McLagan de AVC. Então, do quinteto aí só três ainda seguem vivos, que é o Kenny Jones, quinteto original, Kenny Jones, o Rod Stewart e o Ron Wood. Mas volta e meia aí o Ron Wood ele ajuda o Rod Stewart em alguma gravação. Eles têm uma química muito forte, tem uma relação pessoal bem amigável também. Então, vez ou outra aí o Ronnie Lane dá uma ajudinha pro Rod Stewart nos projetos dele aí, felizmente. E se você gosta de hard rock sacolejante, meio Stones, meio Aerosmith, algo assim, nunca escutou The Faces, escute e comece justamente por esse aqui, A Not As Good As A Wink to a Blind Horse, que é o melhor que a banda já gravou, sem dúvida alguma. Depois pode passar para os demais. E lembro vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!